Olá, pessoal. Essa é a questão 1 dos exercícios propostos, nosso capítulo B2, do livro 4V. Então, vamos ler a questão aqui, da Universidade de Pernambuco. Sobre os processos de transmissão de calor, analise as proposições a seguir e marque V para verdadeiro e F para falso. Então, é simplesmente uma análise de VOF. Então, vamos analisar a primeira afirmativa. O calor sempre se propaga de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Essa afirmativa, ela é verdadeira. Não é isso? Por que ela é verdadeira? Porque a gente sabe que quanto maior a temperatura, maior a quantidade de energia térmica das moléculas, e quando há dois corpos com diferente temperatura, eles buscam o equilíbrio térmico. Aí vai ter um fluxo de calor do de maior temperatura para o de menor temperatura, ok? Então, essa clássica, dentro da discussão da nossa aula, ela é verdadeira. A segunda afirmativa fala: na transmissão de calor por condução, a energia térmica se propaga de partícula para partícula sem que elas sejam transladadas. Beleza, então essa é uma das formas de transferência de calor, a discussão. Por condução, a gente sabe que depende do meio material e que as moléculas, o fluxo de calor não vai ter deslocamento das moléculas, então elas não vão transladar, ok? Então essa afirmativa também está correta. Podemos deixar o nosso Vzinho aqui. Terceira afirmativa. Na convecção, o calor se propaga por meio do movimento de fluidos de densidades diferentes. Esta afirmativa também é correta. A gente discutiu que na forma de transferência de calor por convecção, ela depende do meio material, mas as moléculas têm que ter liberdade de movimentação. Então, isso tem que estar no estado líquido ou gasoso. Em outras palavras, tem que ser algum fluido. E quando ele é aquecido, há uma geração de diferença de densidade em pontos diferentes do material, em que o fluido menos denso tende a subir, o mais denso descer, gerando um movimento convectivo. Então, certinho dentro da nossa discussão. Afirmativa 4. A irradiação, ou radiação, tanto faz, térmica, exige um meio material para que ocorra a propagação de calor. Essa afirmação, ela é falsa. Por que ela é falsa? Nós vimos que a transferência de calor por irradiação é a partir da emissão de ondas eletromagnéticas na frequência do infravermelho de corpos quentes. Então, essas ondas eletromagnéticas são pulsos de energia que são capazes de atravessar o vácuo, são capazes de propagar onde não existe meio material. Então, a irradiação térmica, ela não exige um meio material para que ocorra a propagação de calor. E vem a última afirmativa, que essa aí, ela é uma grande sacanagem, porque essa discussão sobre o poder emissivo do corpo negro, ou o poder de absorção ou emissão de energia a partir de um corpo negro, ela não é discutida a nível de ensino médio, ela não faz parte do conteúdo programático do Enem. Mas daí vamos discutir, tá? Ela fala o seguinte: o poder emissivo do corpo negro é proporcional à quarta potência de sua temperatura absoluta. Então, vamos traduzir essa brincadeira aqui. O que ele está falando? Que a capacidade de emissão de calor de um corpo negro é proporcional à quarta potência da temperatura. Ou seja, é diretamente proporcional à temperatura elevado à quarta potência. Qual temperatura? Temperatura absoluta. O que é temperatura absoluta mesmo? É a temperatura na escala de Kelvin, que trabalha somente com valores positivos, que é o Sistema Internacional de Medida.
Para resolver essa questão, tinha que saber de uma equação que eu vou passar aqui para o próximo slide, uma próxima imagem, e que vocês vão conseguir acompanhar, que é a lei de Stefan Boltzmann, que ele determina a potência emitida, ou seja, quanto de calor é emitido por segundo a partir de um corpo negro, ok? Alexandre, mas você não falou essa questão, essa equação em sala de aula, mas vocês nunca mais provavelmente vão ver outra questão desse tipo, outra discussão desse tipo na vida de vocês. Então, quem ficou em dúvida nessa última afirmativa não precisa se preocupar, mas as 4 primeiras discussões, elas foram muito legais dentro da discussão, do entendimento teórico do conteúdo. Então, o que ela fala lá? Que a potência emitida, ela depende de uma emissividade, que é uma constante, a constante de Stefan Boltzmann, vezes a área, ou seja, quanto maior a área, maior a capacidade de dissipação de calor, maior vai ser a potência, vezes a temperatura elevado à quarta, ok? Então, realmente a afirmativa é verdadeira, porque a temperatura ela está elevada à quarta potência. Está aqui, ó, representado para vocês, beleza? Então, voltando na nossa na questão, podemos concluir que essa afirmativa ela é verdadeira. Ok, galera? Então, voltando aqui, podemos afirmar. Então, ficou essa sequência: verdadeiro, 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 falso, verdadeiro. Finalizando.